É assim, o quarto de guerra é para você fazer um teu santuário aí, para agradecer, para lutar por uma causa. Mas você também tem que ver qual é a causa que você está lutando. Porque a tua causa mesmo, amor, já é causa perdida. Essa tua oração que você está fazendo, Deus até não vai te escutar. Porque você sofre violência doméstica, você sofre violência psicológica, hein? Sofre uma chantagem emocional, porque há maridos que são chantagistas, hein? Você sofre por tudo isso, fome é fome, infidelidade é infidelidade. Marido não quer que você trabalhe, mas também não te ajuda, não dá sustento nos teus filhos. Quando você tá lá acordando à noite, mano, criança então tá a chorar. Filho teu vão dormir na sala, não me faz barulho. Essa é a tua causa que tá aí lutar. Você que já vem a te bobolar desde o namoro, o corpo já tá cheio de mancha. Essa é a tua causa que você... Mas não confunda, o quarto de guerra não é pra isso. O quarto de guerra não é para você lutar por essa tua causa perdida há muito tempo. O teu quarto de guerra não é para você se libertar desse cão aí que tá te fazendo sofrer. Você também pega já a pessoa que te aconselhou, já entendeu, já que você tá aí lutar. Ah, não, tenho que orar para meu marido parar de me bater. Teu marido já é um psicopata, sociopata, alguma coisa, pata. Já é lembrado há muito tempo. Há pessoas que já têm desvio, aí vem nos relacionamos com maluco, nos relacionamos com serial killer, nos relacionamos com pessoas que têm distúrbio, mas visivelmente são pessoas que você olha assim a olho nu. Não vai dar conta que essa pessoa tem doença, não vai dar conta que essa pessoa emocionalmente é retardado. Lá ele pega te bobola. É aquele marido quando você se prepara ainda lhe diz, achas mesmo que estás bonita? Você tá se sentindo bem bonita, mas ele vai te falar uma merda para você se sentir feia. O marido é esse. A causa é essa, que quer lutar. Criança quando tá chorando, não aceita segurar filho dele. Ei, che, Joana, vem tirar o Enzo daqui. É essa a causa. Você tá a cozinhar, a roupa tá na máquina, as crianças nas costas, ou tu tá aí lidando a comer, o marido tá aí com os colhões sentado no cadeirão. Essa é a tua causa. Um marido que não consegue te elogiar, um marido que não consegue reconhecer o teu esforço. Você quando ele fala, estás cansado, que estás cansada, que cuidar de casa não é fácil, te fala que você também anda a fazer que nessa casa, você passa todo dia aqui assistindo novela do canal 70, te fala isso, porque na cabeça do teu maluco, que você tá a lutar por ele, tá que você ser dona de casa é o trabalho mais fácil que existe no mundo. Marido é esse, você passa todo dia no tanque a arrumar a casa, tipo você já é aquela Cinderela. Aquela hora à noite te fala, mas o vira, não quer transar, te obriga. Porque há mulheres que lhe estupram dentro do relacionamento. Há mulher mesmo depois do pós-parto, o marido quer lhe dormir. Miúda teve uma semana de parto, o marido já quer lhe tirar os cudicos. Minha irmã, o quarto de guerra não é para isso. O quarto de guerra, as causas não são essa, bebê. Você tem que orar para se livrar desse teu psicopata. Não é ir mais aí, depois morre, porque você tá pensando que ele vai mudar mesmo, vai te matar. Você tá pensando que ele vai mudar, vai te matar? Vai ver, há pessoas, há mulheres que os maridos são tão mulherengo, ela sofre tanto calada, depois começa a ter problema de tensão. Você só assusta, tá para trombose. Você não tá entendendo, está para trombose de quê? É pensamento, porque tá se sentindo encurralada. Nesse relacionamento, porque homem também, ele te faz chocuta, mas também não te deixa embora. E na tua família, ele tem aquela imagem do bonzinho, do que não comete. Você tá reclamando de barriga cheia, minha irmã, cuidado. Quarto de guerra não é pra isso. Popular e não é só a mulher que edifica. Os dois têm que edificar para dar certo. Popular e não é só da mulher, também é do homem. Porque você não vai orar para alguém que tá... Esse é tipo você sentar para orar pro diabo. Você não vai orar para alguém que já tem uma maldade dentro dele, que quer te fazer mal, que quer te matar psicologicamente. Um marido que não te elogia, um marido que não reconhece, não elogia as tuas qualidades, Um marido que nem é bom pai, não é bom marido, não é nada, é só homem dentro de casa. Teu quarto de guerra é pra isso, mesmo vais morrer no teu quarto de guerra. Não brinca. Você também quando tá a aconselhar, mesmo saiba aconselhar. Você é uma pessoa que marido já é esse, surra. Em casa também não dá nada. As crianças, 3 filhos dele tá doendo. Você tá ali fala, paizinho, me dá só bolé, me deixa só pelo menos no centro para mulher. Pega a táxi, vai com a criança, mas tem carro. Mas dá mulher para na mulher para ir com os filhos no hospital, ele não aceita. Mas na noite ele que paga. O que gasta. O rei das novinhas. O rei do amatador das novinhas. Marido esse que você tá a orar porque quarto de guerra. Minha irmã ora por ti, ora pelos teus filhos. Às vezes então, não é porque o relacionamento acabou, se livraste. Se libertaste, Deus te libertou. Às vezes a solução que você quer procurar na tua vida, a solução que você está procurando na tua vida é deixar esse homem. Mas você tem menos quarto de guerra porque o